Hoje nós vamos falar sobre contentamento. Essa palavra saltou ao meu coração, acho que na sexta-feira, não lembro bem, um dos dias aí da conferência. E essa palavra ficou borbulhando dentro de mim e eu achava que Deus estava mandando eu me contentar. E eu estava me contentando, me alegrando. Mas quando foi ontem, né, que acabou o evento, eu disse: Pai, eu não estou entendendo porque você me falou essa palavra. Contentamento. E Deus disse: você vai pregar na igreja sobre isso. E nós vamos falar sobre contentamento e alegria. Nós vamos ver a diferença dos dois. Amém? E eu queria indicar esse livro para você. Nós não temos na livraria, mas se você quiser, eu vou pedir. O Segredo de Viver Feliz, de André Martins. André Martins é um dos nossos pastores, compositores, escritor e professor do Rema e algo mais que eu não lembro agora. Mas é um homem de Deus. E esse livro, ele diz assim, ó: viver feliz não é sem querer, é de propósito. É de propósito. Olhe para o seu irmão e diga: ser feliz não é por acaso, é de propósito. Amém? Essa palavra de propósito não é uma coisa pirracenta, é com propósito e de propósito mesmo. Eu quero e eu vou fazer. Porque Deus nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para andar em alegria. O fruto do Espírito é alegria, paz, amor, longanimidade. Amém? Então, esse fruto do Espírito está dentro de nós e ele não sai de nós. Mas, às vezes, a gente não sabe como usufruir, a gente não está entendendo. Então, a gente sente tristeza e a gente diz: perdi a alegria. Fulano me tirou a alegria. Cicrano me tirou a alegria, me tirou a paz. Queridos, não deixa ninguém tirar aquilo que é o fruto do Espírito dentro de você. Não declara isso, porque está lá dentro. Por mais que a gente se entristeça, porque nós temos uma alma, nós temos um corpo que ele sente tristeza, a alma sente tristeza, reflete no corpo, adoece o corpo. Você sabia disso? Que tristeza adoece o corpo? E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso mesmo. Amém? Aleluia. Olhe para o seu vizinho e diga: você está pronto? Eita glória, vamos sair daqui bem alegre. Amém? Contentamento. E o que é contentamento, né? Estado de contente, satisfação, gosto, alegria, júbilo. O contentamento provém do quebrantamento interior. Contentamento na Bíblia envolve satisfação, que não depende de riqueza ou de circunstâncias ou situações favoráveis. Contentamento tem a ver com gratidão por tudo que já alcançou, sem colocar o coração nas riquezas, pois ficarão na terra quando formos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Uhul! Você sabia que a gente vai encontrar com o nosso Salvador lá nas nuvens? Se você não sabe, ele não vai colocar o pé na terra ainda, mas ele vai se encontrar com a gente lá nas nuvens, porque ele vai colocar os pés na terra conosco, com a igreja do Senhor. E para você entender mais, você tem que fazer o rema. Você tem que fazer o rema, estudar a escatologia e você vai entender mais sobre esses detalhes. Amém? Ano que vem, vem aí. Domingo que vem a gente vai ter uma aula experimental do rema. Nós vamos estar aqui recebendo Gustavo Civelli. Não falte. Chame todo mundo que você conhece. Não falte mesmo. Não fique online não, queridos. Pode ser que, sei lá, a internet caia. Tomara que não, né? Mas não fique em casa, venha para cá, porque aqui é melhor. Amém? Então, queridos, vamos começar lá em Filipenses 4. Deus é bom. Filipenses 4, 11. Filipenses 4:11 diz assim, ó: digo isto, vamos nos 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pega esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente isola ele e a gente não olha o contexto. Mas quando Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava em prisão. Ele estava em problema, ele estava em aflição, ele estava desesperado. Mas ele não estava demonstrando, se entregando, se rendendo àquele desespero, se rendendo àquele problema. Ele estava dizendo isso, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia o Deus que ele serve. Você sabe o Deus que você serve? Amém. Você sabe o Deus que te resgatou? Amém. Você sabe o sacrifício que ele passou lá na cruz por mim e por você? Olha para o teu vizinho e diga, não foi pouca coisa não. Mas ele conseguiu. Ele não desistiu de mim e de você. Às vezes eu me emociono na Santa Ceia, porque na Santa Ceia a gente está sempre se lembrando, fazendo aquilo em memória dele. E naquele momento de Santa Ceia a gente precisa refletir o que foi que ele fez por mim e por você. E quando a gente toma a Santa Ceia só porque todo mês tem. Eu tomo a Santa Ceia por quê? Porque tem. Não sei se você já pensou nisso. Quando você tomar a Santa Ceia, pensa no sacrifício que Jesus fez por você. Pensa que o que ele passou não foi pouca coisa, não. Ele pensou em desistir. Ele teve muitas dores. Ele suava sangue. Ele passou por muita coisa, por mim e por você. Ele tinha todos os motivos para desistir. E deixar a gente ir para onde? Para o inferno, porque lá era o nosso destino. Não tem uma palavra mais bonita, queridos. Eu e você, nós estávamos destinados a ir para o inferno. Por quê? Por causa do pecado, somente. Mas Jesus foi lá, e Ele me resgatou e te resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Jesus foi lá, a Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno e Ele tomou a chave da morte. Então, hoje, nós somos livres, nós temos alegria por causa dele. E, queridos, nós precisamos entender o que ele fez e a gente precisa responder aquilo que ele deseja de nós. Amém? Eu ouvi uma frase nessa conferência que ficou, assim, muito forte no meu coração. A esposa do ministro, ela disse assim, a alegria é uma coisa muito séria no céu. E ela disse isso vários dias, todos os dias ela dizia isso. E aquele ficou em mim, eu disse, Senhor, realmente é. A Bíblia diz, queridos, que Deus está lá, rindo dos nossos inimigos. Você já viu esse versículo? Ele está rindo dos nossos inimigos. Mas por que Deus está rindo? É porque Deus é mangador, vamos dizer na linguagem da Paraíba, né? Deus é mangador, zombador? Não. Deus está rindo da cara deles, porque Ele sabe que nós podemos vencer. Ele sabe, queridos, o que é que Ele entregou por mim e por você. Deus sabe a preciosidade do sacrifício de Jesus e o que Ele fez por mim e por você. E às vezes a gente está se entregando à tristeza. Vem um problema, a gente se entristece. Aí vem outro problema, a gente se entristece. E a gente vai se acostumando a ser triste. E a gente vai se acostumando a se abalar, se abater. Tudo que acontece a gente se entristece. Tudo que acontece a gente recebe. E a gente absorve, e a gente guarda aquilo dentro da gente. Não se sinta condenado se você chegou triste. Eu creio que você vai sair alegre. Diga ha, ha, ha. De novo, ha, ha, ha. Mais uma vez, ha, ha, ha. Nós vamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Porque a alegria é uma coisa muito séria na nossa vida. E é disponível para mim, para você. Está lá dentro da gente. É só a gente puxar. Amém? Você recebe? Aleluia. Vamos lá para 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 6. Chegou lá?
de fato, grande fonte de lucro. Piedade é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, Deus ele não quer que eu e você fique pobre. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque senão ele se contradizia quando ele diz que o coração generoso vai prosperar. Para ser generoso eu preciso ter. Concorda comigo? E a Bíblia também diz que ele se alegra com a prosperidade do justo. Então ele nos quer ver prósperos. Mas para que nós estamos prosperando? Para que nós queremos dinheiro? Vamos pensar um pouquinho. Amém? Eu quero dinheiro para comprar um carro elétrico. Amém, eu também quero. Quem crê comigo? Amém? Mas eu não quero dinheiro só para ter um carro elétrico, só para morar em um condomínio, que eu vou morar também, em nome de Jesus, vocês vão ver, alguns já foram lá. Amém? Só para ter uma casa. Não, não é só para isso. Para eu andar bem vestida, para eu andar com muitas roupas de marca, com sapato de marca. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso é disponível para mim e para você. E nós temos o direito de viver isso. Amém? Ele nos quer ver assim. Mas a nossa vida, ela não pode ser somente para isso. O nosso dinheiro, o nosso trabalhar para enriquecer, não deve ser para isso somente. Deve ser para eu ofertar na igreja, para eu ver uma necessidade na igreja e eu suprir. Eu creio nisso. Você crê nisso? Para eu ver um irmão necessitando e eu poder suprir a necessidade daquele irmão. Porque Deus conta comigo e com você. Amém? Deus conta comigo e com você. Quer dizer, esse negócio, a gente vê alguém passando necessidade, ou a igreja passando necessidade, e a gente dizer, o pastor que creia, o irmão que creia. Não, queridos, se Deus está nos mostrando, é porque Deus conta comigo e com você para suprir. E Deus, ele não é usurpador. Quem acredita nisso? Deus lá no céu não tem dinheiro, o dinheiro está aqui. Ele não precisa de dinheiro lá não. Quando a gente for para lá, a gente não vai precisar de dinheiro. Amém? Diga glória a Deus. Olha que alegria. A gente não vai ter as boletas, como diz meu marido. A gente não vai ter as parcelas da casa. Olha, glória a Deus. Quem ficar com a minha casa aí, se Jesus voltar antes de eu terminar de pagar, tome conta, porque eu não estou nem aí. Amém? Eu não estou apegada a isso. Eu não vou desejar deixar de ir para o céu para ficar com uma casa. De jeito nenhum. Eu vou correndo. E você, vai ou fica? Amém? Então, queridos, Deus, ele nos dá riqueza com propósito. Deus, ele nos enriquece e nos prospera com propósito. Para que eu e você viva bem, mas que eu e você também tenha para dar. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, se é melhor dar do que receber, é porque tem um contentamento nisso aí. É porque tem um propósito nisso aí. Quem quer para dar? Eu quero. Traga Jesus, traga semente. Eu digo a ele todo, traga. Traga que o Senhor já me conhece. Ele sabe que eu dou mesmo. Amém? Ele sabe, por isso que ele traz. Glória a Deus, ele nos conhece. Você sabia que Deus, ele conhece nosso coração? Não adianta a gente falar da boca para fora. Não adianta a gente fazer uma promessa ao Senhor que ele já sabe que a gente não vai cumprir. Ele é onisciente, quer dizer, ele não é menino. Deus, ele não é menino que acredita em toda promessa que a gente diz, Senhor, se eu tiver isso, eu vou fazer isso. Ele sabe que se a gente vai ter, se a gente realmente vai fazer. Amém? A Bíblia diz lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor da terra. E esse se quiser e me ouvires, queridos, é muito sério. O querer e ouvir. É querer e obedecer. Amém? Então, eu e você, se a gente quiser e se a gente obedecer, nós vamos comer o melhor da terra. Eu vou contar um breve testemunho para você, rapidinho mesmo, porque eu quero dar todo o conteúdo. Hoje eu consigo, amém?
Combinado, né, meu amor? Me avise 5 minutos antes para eu conseguir mesmo, viu? Queridos, nós nos casamos, como você sabe, né? 3 meses, era 4 meses? 4 meses de conhecimento, de namoro. Quem sabe que dentro de 4 meses não deu tempo de juntar dinheiro? A não ser que eu ou ele tivesse. Não deu tempo a gente planejar. Comprar enxoval. Não, a gente ganhou muita coisa. Mas muita coisa a gente foi conquistando. E muita coisa só chegou, eu acredito que uns 5 anos atrás. Né? Não, quando a gente começou a igreja, 9 anos atrás. E, queridos, existe uma unção no obedecer. Existe uma unção no fazer o que Deus deseja. Mesmo que às vezes a gente não entenda. Mesmo que às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. É esse que Deus quer. Você sabia que Deus não se impressiona com a gente? Senhor, eu quero, eu vou fazer. Você sabe o que eu vou fazer. Aí na hora H a gente dá uma carreira e não faz? Você sabia que isso não impressiona Deus? O que impressiona Deus, o que alegra o coração de Deus é a gente fazer. Querendo ou não querendo, a gente obedecer, está tudo bem. Às vezes a gente não quer fazer algo, a gente diz, Senhor, salve do meu coração. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer só em obediência. Aí a graça, vem uma graça disponível que nos assiste. Vem uma graça que nos favorece, vem uma graça que nos abre portas. Vem uma graça que nos assiste, que nos ensina. Amém? Então, não se perturbe. Vou falar abertamente. Se você não deseja fazer algo, se eu não estou com vontade nenhuma de fazer isso, se eu não estou com vontade nenhuma de estar nesse culto, eu não sei nem porque eu estou aqui. Pode ser que você chegou assim hoje. Eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui só por obediência. Aleluia. Bata palma para essa pessoa. Bata aí, vá. Você não queria estar aqui, mas você está aqui. Olha que bênção. Deus vai te alcançar. Amém? E aquilo que você não está conseguindo resolver, entregar ao Senhor, que Ele vai resolver. Você crê nisso? Dê um glória bem alto. Ele resolve. Porque se Deus não resolve, eu vou te dizendo, tem que resolver mesmo, não. Tem coisa na vida que se eu e você está tentando e a gente não está conseguindo resolver, se Deus não conseguir, não tem ninguém que resolva, não. Somente Ele. Amém? Vamos lá para Mateus 6, 26. Aleluia. Deus é bom. Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Olha aí para o teu irmão e diga assim, será que você não vale mais do que as aves? De novo, olhe para o seu irmão e diga com fé, com alegria, diga, será que você não vale mais do que as aves do céu? Quem crê que vale mais? Eu creio. Eu sou muito preciosa para Deus. Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Eita glória! Quando você ver uma ave voando, um passarinho voando, você vai se lembrar desse versículo. E se você estiver ansioso, se você chegou aqui preocupado e ansioso, ou preocupada e ansiosa, eu declaro sobre sua vida, você entendendo o seu valor. Você entendendo o Pai que você tem. Você entendendo o poder que existe em você se alegrar quando Ele quer suprir sua necessidade e você não sabe como. Quando Ele quer resolver um problema e você não sabe como. E quando eu digo quando Ele quer resolver um problema, eu não quero te dizer que você não deve fazer nada. Você deve fazer sim. Tudo que você sabe para resolver o problema. Mas pode ser que chegue em um nível que você não consiga mais. Aí você entra na dependência dEle. E dependência de Deus, querido, não é viver passando necessidade, passando fome, não. Dependência de Deus é, Pai, eu confio. Eu confio.
Eu confio. Você pode repetir, diga, Pai, eu confio. Eu confio. Eu sei o Pai que eu tenho. Amém? Eu sei o Pai que eu tenho. Aleluia, aleluia, aleluia. Lucas 12, vamos para lá. 12, 13. O título da minha Bíblia, a minha Bíblia é no celular, mas ela tem uns títulozinhos. E ela diz assim, ó, Jesus reprova a avareza. Avareza é diferente de prosperidade. Amém? Prosperidade traz alegria no coração de Deus, nos vê próspero. Agora, avarento não. O avarento, ele só quer para si, ele só junta para si. Ele não divide com ninguém. O avarento, ele só quer conquistar para o seu bem prazer. Pronto e acabou. O avarento, ele não vai ser generoso, o avarento, ele não vai pensar no próximo, ele pode ver uma pessoa passando fome aqui, ele não está nem aí, ele passa direto e diga, que se vire. Alguém, levanta alguém, Senhor, para suprir a necessidade desse irmão. Levanta alguém, Senhor, para suprir a necessidade da igreja. O pastor que se vire. O pastor tem fé suficiente. Aquele irmão tem fé suficiente. E se Deus está te mostrando, será que Deus não quer que você faça alguma coisa? Aleluia. Queridos, eu vou contar algo, não é me gabando não, sabe? Mas a gente foi para o evento e a gente levou uma cesta básica para entregar em um determinado lugar. E a gente não está conseguindo entregar essa cesta básica, sempre que a gente tenta e a pessoa não está em casa. E tem uma pessoa, onde a gente estava, que estava precisando. E Deus disse, entrega essa pessoa, entrega essa pessoa. Eu disse, Deus está me mandando eu entregar, mas eu tenho que perguntar ao meu marido, que ele é meu pastor. Além de ser meu marido, ele é minha autoridade 2 vezes, tenho que perguntar a ele se eu dou mesmo. Aí eu disse, Janso, estou sentindo da gente dar essa cesta básica a uma irmã que está precisando. O que é que você acha? Ele disse, dê. Digo, oh, glória. Quase saía correndo. E eu dei. Quando eu dei, essa irmã saiu bem alegre. Mas, querido, o que é que eu poderia fazer? O que é que eu poderia pensar? Não, essa cesta básica não é para essa pessoa. Essa cesta básica é para fulano de tal. E Deus me mostrando aquela necessidade e eu podendo suprir. Você entende o que é que eu estou dizendo? Eu contei esse testemunho, não é para mim vangloriar, não. É somente para você entender que quando Deus nos mostra uma necessidade, é para a gente suprir mesmo. Às vezes é uma necessidade, às vezes não é financeira, às vezes é em um departamento. Que a gente está vendo que está precisando de alguém para servir. E a gente diz, não, não vou não. Eu não vou não, tem tanta gente, Deus levanta alguém. E aquilo ali no nosso coração, Deus mostrando aquela necessidade, Deus mostrando e a gente desejando. Queridos, Deus é quem coloca desejo no coração da gente para a gente suprir alguma coisa. Não é o diabo. Ele não quer que eu e você seja bênção. E quando a gente supre uma necessidade, seja ela de qualquer nível que for, nós estamos obedecendo àquilo que tem no coração do nosso Pai. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos para lá. Lucas 12, 13. Amém? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Olha, queria nada, só a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor dentre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vocês entenderam a parábola?
O avarento, ele só junta para ele. E ele só quer usufruir. Mas Deus não chama isso de prosperidade. Isso não é prosperidade bíblica. A gente só ter. E conquistar, e conquistar, e conquistar. Para mim, somente para mim. Não é esse o desejo do nosso Pai. Ele nos prospera com um propósito. Da gente suprir alguma necessidade que Ele nos mostre. Ah, mas vai faltar. Vai não, queridos. A Bíblia não vai se contradizer, não. Se a Bíblia diz que o coração generoso prosperará, é porque vai prosperar. Aleluia. E o que é que tem a ver isso com alegria? Você vai já entender. Amém? Você vai já entender. A gente vai já entrar nisso aí. Agorinha mesmo. Vou ler só mais alguns versículos. Amém? Vai para 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 5. A partir do 5. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não nos falte dom algum, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual vos chamou a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a riqueza que Deus está nos trazendo, nos puxando a nossa atenção. Queridos, quem tem dons é rico. Quem tem talentos é rico. Porque chega um determinado momento que você pode não ter dinheiro, mas você tem sabedoria para alguma coisa. E Deus, Ele quer usar os seus dons para o benefício dEle, do reino dEle. Amém? Você já pensou se a gente fosse pagar para Arthur ficar ali sentado, ou então em pé ali no diaconato? Diga aí, Arthur estava rico já, não estava assim? Estava. Você já pensou se a gente fosse pagar para o pastor cantar e pregar na igreja? E é merecedor, porque a Bíblia diz que é merecedor, de duplos honorários, aquele que se esmera na palavra. Mas você já pensou, toda vez que a gente ministrasse aqui, a gente ganhasse muito dinheiro? Era bom, não era? E é bíblico receber dinheiro para ministrar? É. Mas o nosso coração não deve estar nisso, queridos. E fique tranquilo que a gente não recebe para isso, amém? Deu um Amém? Mas pai, vai chegar esse tempo, a igreja vai prosperar, vai chegar esse tempo do pastor ter mais tempo de fazer um horário na igreja. A gente crê nisso, mas enquanto não chega, ele trabalha muito. Mas Deus é com ele e comigo, amém? Mas, queridos, esse texto, ele está nos chamando a atenção. Ele está nos chamando a atenção para os dons que nós somos enriquecidos. Eu não tenho um dom, não, eu não tenho um talento. Queridos, quando eu era nova convertida, eu via as pessoas cantando, eu queria cantar. Meu sonho era cantar. Mas eu já me entendi que eu não fui chamada para cantar. Está tudo bem, viu? Não vou fazer aula de música com a irmã Ivone, não. Ela já estava ali, ó, planejando me chamar, eu sei disso. Ou não, já entendi meu chamado, já entendi. Está tudo bem. Então eu via as pessoas e eu dizia, meu Deus, eu não tenho talento nenhum. Oxe, eu vou fazer o que na igreja? Aí eu fiz o rema, aí entendi meu chamado. Eu disse, Senhor, mas também o chamado não vai acontecer agora. Eu vou fazer o que na igreja? Já fiz tanta coisa, já servi em tantos departamentos. Radassa serviu com as crianças no berçário, nesse evento. Ela disse, mamãe, você já serviu no departamento infantil? Eu digo, minha filha, foi o primeiro departamento que eu servi. Foi no departamento infantil, no berçário, quando a igreja sede nem era onde é. Ela era maior do que essa, pouca coisa, lá na Prata. Acho que o Cristiano conheceu, né? Lá na Prata. Ali em frente ao Rosário, que hoje é um banco, você sabe onde é que eu estou falando? Ali era a nossa igreja sede. Eu casei ali, fiz o rema ali, escola de ministro ali. Aquele prédio tem muitas histórias marcantes no meu coração, mas não é mais lá. Amém? E, queridos, eu ficava em parafuso, sem saber o que é que eu ia fazer. A igreja precisa disso, precisa de gente para aquilo eu não sei fazer. E eu fui me disponibilizando ao Senhor nas necessidades que tinha. E hoje eu descobri alguns talentos que eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu não tinha nenhum.
Então, querido, querida, você é precioso para Deus. A sua maior riqueza é o que você pode dar para Deus. Amém? É o seu talento, é a sua disponibilidade, é o seu coração. Queridos, coração é uma coisa que ninguém treina. Coração é uma coisa que ninguém compra. Amém? Coração é uma coisa que só Deus conquista. A gente treina habilidades, a gente treina talentos, aperfeiçoa talentos, mas coração não. Coração, ninguém pode trabalhar se não for Deus. Eu não vejo seu coração, quem vê é Deus. Amém? Eu vejo você, eu vejo as suas atitudes, seu comportamento, mas seu coração, quem vê é Deus. Então, o nosso coração é muito precioso para Deus. O nosso propósito maior de agradar a Ele, de fazer para Ele aquilo que Ele deseja que a gente faça, é muito precioso para Ele. Amém? Tem coisa que o dinheiro não compra, queridos. Coração é uma delas. Vai para Colossenses, é uma concordância com esse versículo de 1 Coríntios 1. Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, quando eu me lembro sobre o arrebatamento, que o que a gente vai levar é o que a gente fez nessa terra, eu me desprendo de muita coisa. Mas aí a gente vai parar de trabalhar? Não, estou dizendo isso não. A gente vai parar de comprar? Muito menos. A gente vai parar de pagar? Pior ainda. Enquanto estivermos na terra, a gente vai ter muita coisa para pagar e para comprar, não é verdade? E o que é que eu faço? Siga a sua vida, servindo, trabalhando. E eu comecei dando um testemunho e não terminei, não foi? Me lembrei dele agora. Então, a gente casou sem muita coisa. Sem muita coisa para a gente ter. A gente veio comprar sofá, depois de muitos anos de casado, enfim. Mas a nossa riqueza maior era a gente se sentir útil no reino. Eu e o pastor. Então, a gente deu suporte em Paulo Afonso, na cidade dele. Deu suporte em Maceió, foi quando a gente conheceu o Cristiano, que Isaac nasceu lá. Cristiano me viu grávida, não foi, Cristiano? Não sou muito velha, não. Faz um pouquinho de tempo só. E lá, a gente viveu um tempo muito de fé. Então, como a gente dava suporte às igrejas, a gente estava fugindo do chamado, a gente queria ser missionário. A gente eu não queria de jeito nenhum negócio de igreja. Não queria ter igreja, não. Então, a gente não construía muitas coisas. E um dia, a minha mãe e a minha sogra, porque mãe se preocupa, não é verdade? Mãe se preocupa. Quem é mãe aqui? Você quer ver seu filho fazendo as coisas bem, né? Bem certinho, né? E existe, né, essa organização que a gente precisa ter. A gente não pode agir deliberadamente irresponsável, não. Amém? Não é isso que eu estou te dizendo, não. Mas a gente tinha muito forte no nosso coração um chamado de Deus. A gente sabia que a qualquer momento esse chamado ia acontecer. E a gente queria agradar a Deus. Porque o nosso propósito maior era fazer a vontade de Deus. Sabe aquele versículo que Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai? Era esse versículo que era muito forte dentro da gente. E um dia minha mãe disse: minha filha, pare de andar pelas cidades, vá trabalhar, vá construir casa, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Você não vai conseguir chegar em canto nenhum. Queridos, eu não fui rebelde não, mas eu saí daquela conversa com a minha mãe tão determinada a prosperar servindo ao Senhor. Tão determinado desse pai. Vamos lá, vamos conversar. Eu creio que a gente vai prosperar te servindo, fazendo a sua vontade. E você sabe o desejo do nosso coração e você vai suprir todos. E assim foi, queridos. A gente comprou uma casa sem entrada, a gente comprou carro sem entrada. A gente comprou um lote, agora que Deus, né, nos abençoou. Em breve a gente vai, eu não sei se vender a casa e construir lá, não sei. Estou na fé ainda. Está lá. Só tem mesmo a terra e a fé. Amém? Mas eu já me vejo morando lá. Como vai acontecer, não sei. Me diga se eu tenho um centavo, não tenho nem a metade de um centavo para isso. E, queridos, foi assim que a gente prosperou. Foi assim que a gente chegou até aqui. Até onde o que a gente tem hoje foi servindo a Deus.
E a gente não ganhava oferta, não. A gente dava do nosso bolso, a gente tirava dinheiro do nosso bolso para estar indo para onde a gente ia. A gente foi para Maceió, a gente serviu lá. E a gente não foi enviado assim, vá que eu vou mandar para você um salário todo mês. Não, a gente simplesmente queria dar suporte, suprir a necessidade do reino. E a gente tirava do nosso bolso. O pouco ou muito que a gente tivesse, a gente tirava para investir. E aquilo para a gente era uma alegria tão grande. Tão grande. Eu até encontrei o pastor da gente dessa época, o pastor Claudino, ele disse assim, eu nem estava esperando ouvir isso nessa conferência, mas ouvi. Encontrei ele disse assim, que tempo precioso que vocês passaram na igreja, quando eu era o pastor daquela igreja. Vocês só me trouxeram alegria. Minha gente, eu ganhei o evento. Eu ganhei o evento. Eu disse, meu Deus, eu trouxe alegria e alívio a uma igreja, a um pastor. Tem riqueza maior do que isso? Não tem, queridos. Nós somos dotados de muitos dons e talentos que nós podemos suprir a necessidade do reino. Eu e você, nós temos muita riqueza dentro de nós que nós podemos dar. Então, não se economize. Olha para o teu vizinho e diga, querido, querida. Não se economize. Dê ao Senhor o que você tem. Entregue seus dons e talentos. Amém? Deixa Ele desenvolver. Investe no reino. Se você tem dinheiro, você investe dinheiro. Se você tem talento, investe talento. Você está fazendo alguma coisa, está plantando. Quem planta, colhe. Quem sabe disso? A Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente, com certeza, vai colher. Então, plante fidelidade. Plante lealdade. Plante obediência. Amém? Plante suprimento na casa do Senhor. Plante suprimento e socorro e assistência. Se algum irmão precisar de você, você pode ajudar. Faça. Você sabia que é pecado a gente ver uma necessidade e a gente não suprir? Quem sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Se a gente vê uma necessidade e a gente não supre, a gente retém. Isso não é glória para Deus, não. É pecado isso, queridos. Amém? Se a gente vê alguém passando necessidade, a gente não ajuda, é pecado. Amém? A gente não vai ler esse versículo, mas você pode procurar que tem a Bíblia, viu? Vamos para Provérbios 13. Aleluia. Provérbios 13, 11. Os bens que facilmente se ganham, esse diminui, mas o que ajunta com força do trabalho terá aumento. Amém? Então, quando a gente recebe umas coisas, é muito fácil, a gente nem valoriza. Você concorda comigo? É necessário a gente conquistar. Não é a gente morrer de trabalhar, é a gente conquistar. Como dá alegria a gente conquistar as coisas de mão beijada? Se eu chegasse para você agora, eu desse a você R$1.000, e você não tivesse nenhuma conta para pagar, nada para comprar, o que é que você ia fazer com o dinheiro? Quem sabe me responder? Cristiano guardava, você fazia o quê? Gastava, ele gastava. Eita glória. É. Eu acho que eu viajava. Eu acho que eu fazia uma viagem que eu estou querendo fazer. Mas acho que R$1.000 nem dava. Para a viagem que eu quero. Então, queridos, os bens que se ganham facilmente diminuem. Vai embora logo. Sabe aquela história, dinheiro fácil vai fácil? É verdade. É bíblico isso aqui. Amém? Vamos agora para Provérbios 11, 28. Volta um pouquinho. Para a gente já entrar na alegria. No tema alegria. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o ventre. O insensato é o servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma é sábio. Você percebeu que ele fala de riqueza e ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre ganhar alma nesse contexto aqui todinho?
Você percebeu isso? Essa misturada de temas. O que é que ele está querendo dizer aqui, queridos? Que o fruto, o meu fruto e o seu fruto mais precioso é o ganhar vidas. É o frutificar no reino. É dar frutos. Para Deus, Ele não quer saber se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho. Ele quer saber o que eu posso para dar a Ele no espiritual. Porque ninguém está nessa terra sem propósito. Eu não estou, você não está. Se você não conhece seu propósito, é bom você buscar em Deus. A Bíblia diz que a gente não deve ser insensato, mas a gente deve procurar a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Ele nos colocou na terra com um propósito e Ele quer que eu e você persevere e que a gente frutifique no propósito. Amém? Você recebe? Vai para Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra ao que compadece do necessitado. Para você ver que num contexto que a gente tem falado até agora, a gente já falou sobre avareza. Agora ele vem falando sobre inveja. Por quê, queridos? Porque esse é o fruto da avareza. É ter inveja, é se tornar rígido, insensível. É se tornar desprezível à necessidade. O avarento, ele só vai pensar em si e pronto. Só pensa no seu umbigo, é para mim, é por mim e somente para mim. Mas Deus não me criou e nem te criou para isso. Deus nos criou para suprir as necessidades na terra. Amém? E a minha necessidade, não, irmão, meu dinheiro só dá para mim. Será que ele não tem nenhuma semente para você dar? R$1 que seja, será que você não tem? Ou é porque você não quer? Eu não sabia que ele ia falar sobre dízimos e oferta. A gente não combinou, a gente não manda ninguém dizer nada aqui nesse púlpito, não. Aqui é livre. Só ser guiado pelo Espírito, lógico. Queridos, quando eu e você estamos prosperando e a gente quer mais, só pensa nisso, só trabalha para isso, a gente está começando a ficar avarento e a gente não está notando. Vamos voltar o nosso coração para o lugar certo que Deus quer? Você recebe? Vamos colocar o nosso coração no lugar certo. A Bíblia diz, queridos, que Ele dá pão e Ele dá semente. Ele dá semente a quem semeia e pão para o alimento. Então, Ele dá a semente e Ele dá o pão. Ele dá a semente e Ele dá a provisão. Ele é um Deus que sabe como organizar. Sabe o melhor administrador financeiro que existe? É Deus. Ele sabe como fazer. Então, não tenha medo de dar o seu dízimo e a sua oferta. Não vai faltar. Você crê nisso? Ah, irmã, mas dízimo é assim, né? É R$100, é R$500, é R$1.000. Aleluia, eu estou crendo nos meus R$500, nos meus R$1.000, eu estou crendo. Mas eu dou dízimo de R$2, eu dou dízimo de R$5, 50 centavos, eu dou todos os valores que chegam na minha mão, eu dou dízimo. Eu vendo algumas coisas, se você quiser, você pode me procurar que eu vou com certeza te vender bastante coisa. Então, o dinheiro vai chegando assim, sabe? De pouquinho, mas chega. Mas eu dou dízimo. Tudo que eu recebo eu dou dízimo. Não é meu, eu tenho que dar. E Deus tem feito tantos milagres. Deus não tem me deixado faltar nada. E eu creio que vai chegar muita coisa mais. Porque a Bíblia diz que o coração generoso vai prosperar. Amém? Você crê nisso? Vai para Timóteo 6, que é para a gente entrar no tema alegria. É o último versículo sobre contentamento. 1 Timóteo 6, 17.
Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposita a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eita, aleluia. Aleluia. Queridos, pode ser que em nosso meio tem ninguém que não sirva, mas pode ser que tenha alguém que seja generoso. Pode ser que tenha alguém que sirva e que é generoso. Lá no céu, quando a gente se encontrar com o Senhor, nós vamos receber nossos galardões. Do que a gente não reteve, do que a gente não encolheu a mão quando a gente viu que alguma coisa, alguma pessoa precisava. Nós vamos receber. A gente não está vendo nada agora. A gente não recebe elogio, ninguém está vendo, não tem aplausos. Deus não está batendo palmas para mim e para você. Mas lá no céu a gente vai sim receber. Amém? Então não vamos acumular tesouro e riqueza somente para o nosso prazer, mas com um propósito de viver bem, sim, mas também de suprir a necessidade que Deus queira que a gente supra. Amém? Você recebe? Aleluia. Vamos lá entrar agora no tema alegria, viu? Aleluia. O verdadeiro sentido do contentamento é nos alegrarmos no Senhor, independente de circunstâncias adversas ou favoráveis. O que é alegria? Alegria é um sentimento de grande contentamento, satisfação e prazer, frequentemente expresso através de um sorriso. Dê um sorriso para o seu irmão aí. Bem bonito, viu? E outras manifestações de felicidade. É uma emoção básica, é uma resposta do corpo a eventos positivos liberada por meio de neurotransmissores como endorfina. Quando rimos, nos alegramos, liberamos endorfina, hormônio responsável para produzir no corpo, conhecido como analgésico natural do organismo. Ele atua como um neurotransmissor, aliviando a dor, promovendo sensação de bem-estar, prazer, felicidade, semelhante ao efeito de uma droga chamada morfina. Eita glória! Quem chegou com dor aqui? Tem alguma dor no seu corpo? Tem alguma dor na sua alma? Ria. Ha, ha, ha. Eu escutei uma risadinha bem baixinha. Vamos lá? Ha, ha, ha. Vamos rir? Ha, ha, ha. Olhe para o seu irmão e dê uma risada mais bonita que você tem. Vá. Ha, ha, ha. Eita glória. Queridos, quando a gente ri, a gente está liberando endorfina. Que coisa maravilhosa. Vamos rir, que é de graça. Amém? Se a tristeza traz doença, é bíblico, querido, tristeza trazer doença. A Bíblia diz que o coração abatido adoece o quê? Os ossos. Mas o coração alegra, formoseia o rosto. Olha só, de graça, uma beleza de graça. Dê outra risada aí, vá. Eita, as mulheres vão entender o que eu vou dizer. O anti-ruga natural é rir. Ha, ha, ha. Amém? Natural, de graça, disponível. Glória a Deus. Vai lá para Salmos. Então, ria, ria. Abençoado de Jesus. Amém? Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eita glória! Esse dia o Senhor fez, este culto o Senhor fez, este tempo o Senhor fez, para nos regozijarmos nele e nos alegrarmos nele. Ah, amanhã é segunda-feira, eu tenho aquela conta, não tenho dinheiro. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
Tá chegando no final do mês, o dinheiro acabou. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tem gente que tá rindo, não. Dê uma risada em nome de Jesus. Amém, queridos. Ria. Ria do seu futuro. Ria do seu amanhã. Ria do que Deus tem para fazer na sua vida. E através da sua vida. Ai, está tão difícil, está tão duro, está tão pesado. Tá? Ria. Ria para ficar mais bonito e mais bonita. Amém? Se a alegria formoseia o rosto, então você ria. De graça essa dica, olha. Aleluia. Dica de beleza, de graça, no culto de celebração. Ha, ha, ha. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E 2 Coríntios 11, 9 diz: estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Valei-me. O tempo acabou. Está acabando. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, isso é Paulo falando, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Queridos, esse pensamento de que eu só tenho que receber, eu sou tão pobre, coitado, tão necessitada, pobre de mim, coitada de mim, está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento de miséria, isso é um espírito de miséria, que nos torna vítima. A gente precisa crer em ter para dar. Por mais que eu esteja passando por um momento difícil, que nesse momento realmente eu possa estar necessitando de ajuda, está tudo bem. Não se sinta condenado nem condenada, amém? Mas a gente viver isso ser um estilo de vida da gente, não. Você precisa mudar seu pensamento. E como eu mudo? Pague as contas, não faça outras contas e espere a provisão chegar para você ter. Recebe? Terça-feira ainda tem? Venha terça-feira para você receber mais um pouquinho, que a gente está falando sobre finanças. Vai lá no YouTube e assiste todas as terças prósperas. E em breve a gente vai fazer um seminário de finanças, que a gente ainda não sabe o dia, né? Mas a gente vai fazer. Todo ano a gente faz. Esse ano não vai ser diferente. Te prepara para você aprender a administrar as suas finanças. Amém? Você recebe isso? Amém. Aleluia. Vou ter que avançar aqui, né, meu amor? Vou ter que avançar. Deixa eu diminuir os versículos. Espera aí. Vai lá para Salmos 8. Salmos 8, 3 ao 6. Quando contemplo dos céus as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olhe para o seu irmão e diga: você é só um pouquinho menor que Deus. Ele te coroou. Vamos lá, diga de novo. Olhando para o seu irmão, abençoe a vida dele. Vamos lá, vá, olhe para ele, diga assim: ele te coroou de honra e de glória. Aleluia. Amém. Ele nos vê, querido, capazes de sair de problemas. Agora, deixa eu te dar uma dica de graça: não entre em outro, não. Porque ele livra. Mas não entre, não, de novo, não. Em outro. Amém? Saia do problema e viva feliz. Ó, o segredo de viver feliz. Olha aí, ó. Quem quiser pode pedir que eu vou dar 20% de desconto. Posso dar 20%? Pronto, está liberado. 20% de desconto nesse livro, ó. Nesse não, que esse é o meu, viu? Mas a gente pede um desse aí. É só você fazer o seu pedido que a gente vai estar trazendo. Às vezes, as coisas externas estão no mesmo lugar.
A gente se alegra, a gente recebe, a gente se regozija, e quando a gente vai para a nossa rotina, está tudo no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mas dentro de nós precisa estar diferente. Dentro de mim, bota assim a mão assim dentro de você. Diga: dentro de mim fluirão rios de águas vivas. Amém? Precisamos viver assim, fluindo rios de águas vivas. E não de amargura, e não de toda hora tristeza, toda hora, ai, só vive coisa ruim. Meu Deus. Sabe aquela coisa difícil que a gente está cheio de problema e a gente vai jogando em cima dos outros o que a gente está vivendo, ninguém tem nada a ver. Aí a gente vai e despeja no outro o que a gente está vivendo, porque a gente só dá o que a gente recebe. Mas a gente precisa entender que o próximo não tem nada a ver no que a gente está passando. Amém? O próximo não tem nada a ver no problema que eu tenho que resolver, ou você. Pode ser que Deus use o próximo, pode ser que não. Aí às vezes você está no lugar, na fila do supermercado, sei lá, tem uma pessoa aflita e você lá: Senhor, não me use hoje, nem quero saber. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Eu já passei. Quando eu fechei a minha boca, eu disse: Senhor, hoje não. Quando eu fechei a minha boca, olhei para o lado, eu não consegui. Graças a Deus que eu não consegui. Amém? E eu tive que dar uma palavra a alguém, abraçar alguém. É tão bom, queridos, quando a gente percebe que nós não somos o centro da atenção de Deus. Que tem muita gente ao nosso redor, que a minha tristeza, que o meu problema, que a minha conta, que sei lá o que for, não é a coisa mais importante. É importante sim, mas não é a coisa mais importante. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Diga: eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Gelada mais. Então tem muita gente por aí precisando e com os mesmos problemas que nós temos. E elas, às vezes, elas não sabem como resolver os problemas. Elas não têm o Deus que eu e você tem. E elas estão sem esperança. Elas não sabem como sair do problema. E se eu e você, a gente mergulha, a gente fica imergido no problema. E a gente só pensa, se concentra. Não, mas eu tenho esse problema. Peraí, eu tenho que me concentrar. Não vou nem olhar para o lado. Não vou olhar. Eu tenho esse problema para resolver. E o resto que se vire. Deus conta comigo e com você. Para dar uma palavra, um abraço, uma ajuda, uma mão amiga. Eu não tenho nada para dar. Tem, queridos, você tem. Você tem um abraço. Olhe para as suas mãos. Diga: as minhas mãos, elas são cheias de poder, de milagre e de provisão. Um abraço, uma palavra, um sorriso. Amém? A gente tem alguma coisa para dar. Vamos lá para os 2 últimos versículos. Eu prometo que eu estou terminando. Romanos 5:10. O louvor pode vir, por gentileza. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. 1 Coríntios 6:17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga: eu estou unido com o Senhor. Eu sou um só espírito com Ele. Então eu tenho um consolo para mim. Diga: eu tenho um consolo para mim. Eu tenho fortaleza para mim. Eu tenho um suprimento para mim. E eu tenho para dar.